Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do programa Família em Foco, o podcast promovido pelo SCC da Catedral Diocesana da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Hoje, vocês terão a oportunidade de iniciar essa temporada especial, onde falaremos sobre o permanecer. Vocês verão histórias inspiradoras de casais que, diante das adversidades, das tristezas, dos obstáculos, não desistiram e permaneceram. E hoje dão um testemunho todo especial que nos inspiram, nos fortalecem na fé e deseja a nossa igreja que permaneça nos nossos corações. O meu nome é Alisson. Meu nome é Mariana. E esse episódio de hoje ele é mais do que especial, é mais do que uma entrevista, é um momento de homenagem, de gratidão e de reconhecimento por uma missão vivida com tanto amor e dedicação. Depois de 12 anos à frente da nossa paróquia, a Catedral, nosso pároco vai iniciar uma nova missão. E foram anos de evangelização, de acolhimento, de muita realização e de incontáveis vidas tocadas pelo seu ministério, Padre. Então, é com muita alegria que hoje nós recebemos Padre Luciano Guedes. Padre, muito obrigado pelo convite, por estar aqui nesse dia tão especial, abrilhantando o nosso programa. Obrigado a vocês, obrigado a todos os que realizam o Família em Foco, nosso SCC da Catedral de Campina Grande. Vocês começaram o podcast dizendo que nós vamos falar sobre o permanecer. Isso mesmo. E aí eu já pensava aqui, não é, na nossa partilha e de fato 12 anos, Mariana, Alisson, de vida na Catedral, de ministério, de serviço ao povo de Deus, que se conclui agora para iniciar uma nova missão. Eu vejo que eu permaneci com Jesus, permaneci com a Igreja de Deus, com o seu povo amado e eleito, permaneci com a Eucaristia, com a Palavra de Deus, fazendo aquilo que Jesus indicou que nós fizéssemos, né? Quem permanecer em mim dará fruto, né? Como o galho que permanece, né? Junto, né? da videira, né? Para poder permanecer da vida e frutificar. Então, me veio essa imagem, a imagem do Evangelho, quando nós tocamos no tema, né? Do permanecer. Muito bem. Foram 12 anos, não é isso, Padre? 12 anos. 12 anos. Eu lembro bem quando o senhor chegou na paróquia, éramos bem mais verdinhos, mas nesses 12 anos à frente, quais momentos ou realizações mais marcaram o seu coração? Existe algum trabalho do que o senhor se orgulhe mais? Quando eu cheguei na paróquia da Catedral, em 2014, eu ia completar 10 anos de padre. E eu me lembro que um primeiro acontecimento que vocês celebraram comigo foi exatamente fazer a ação de graças e a confraternização dos meus 10 anos de padre. Depois fizemos 15, em outubro passado fizemos 20. Então, uma década de celebrações, né, que marcaram assim, 10, 15, 20 anos de ministério. E eu diria, Alisson, que tantas coisas me marcaram nesses 12 anos, né? As grandes procissões para o Parque do Povo, as grandes festas da Imaculada Conceição no 8 de dezembro, as caminhadas penitenciais para o Convento Ipuarana, em Lagoa Seca. Mas eu, olhando esse tempo em retrospectiva, o que me dá muito prazer, muita alegria, um orgulho no sentido positivo, né, da palavra, do dizer, de ter sido instrumento, ter sido usado, né, por Deus e pela história, né, porque todos nós ocupamos um tempo, né, então, para poder devolver ao patrimônio histórico, cultural, artístico da catedral
a sua revitalização. Então, a nossa Catedral de Campina Grande, ela, desde 2017, né, começou a passar por uma revisão do seu passado histórico para reabilitar, né, o seu teto, os seus afrescos, as imagens sagradas que lhe faltavam, a reconstrução do seu altar-mor, que é lugar de tantos afetos, memórias, sentimentos, né? Pertence à coletividade da cidade de Campina Grande. Então isso me dá muita alegria. E também de termos criado na Catedral um espaço para a adoração permanente de Jesus Eucarístico, né? Criado no subsolo da igreja, a cripta, por inspiração de Dom Ducênio, nosso bispo, que me pediu que fizéssemos esse espaço para a memória dos bispos, para que lá nossos bispos fossem sepultados. E a cripta abriu-se, o projeto da cripta abriu-se para ser uma capela para a celebração diária da missa, para a adoração permanente de Jesus, com o confessionário ao lado para o atendimento e o consolo dos fiéis e para o sacramento da penitência. Então, esses dias, em outros momentos, com a comunidade, eu dizia, aquele lugar é um espaço de salvação, de cura e de muitos acontecimentos, né, salvíficos que acontecem no silêncio, no recolhimento, sem propaganda, né, sem que a gente saiba, sem que se torne notícia, mas eu estou colocando aqui para que todos aqueles que compartilham desse conteúdo saibam quantas pessoas são salvas diariamente, né, naquele espaço que nós chamamos carinhosamente a cripta da Catedral. Então, tudo isso me dá uma alegria, uma serenidade e, sobretudo, um sentimento muito feliz de um dever cumprido. Padre, são dois grandes presentes que o senhor realmente deixa, não só para a nossa catedral, mas para a nossa diocese, né? Porque toda a nossa cidade realmente é muito bem presenteada com a nossa catedral tão bonita, né? Com o nosso altar-mor, e assim como a cripta, esse espaço que realmente é sagrado. Sim, Mariana, né? porque são espaços que extrapolam as fronteiras geográficas da paróquia da Catedral. Na verdade, eu sempre gosto de lembrar que em Campina Grande, sobretudo na Catedral, nós fazemos uma pastoral efetivamente urbana, que aí não tem fronteiras geográficas, né? A gente recebe pessoas de todos os municípios da vizinhança para serem atendidos na confissão, na cripta, para adorar Jesus, para participar da missa diária, né, na Catedral, nos 3 horários que nós disponibilizamos. Então, é uma casa que acolhe todo o Planalto da Borborema e a sua revitalização, a sua conservação, a preservação do seu patrimônio é muito mais do que falar de mármore, de granitos, de pedras, mas é falar de pessoas, porque é a família que é evangelizada, são as pessoas que são consoladas, são os filhos de Deus que encontram nessa casa lugar, abrigo, bênção, acolhimento, vida sacramental. Então, se a gente olhar a Catedral de Campina Grande, olha, tem paroquianos de todos os lugares, inclusive de Esperança. Verdade. Para onde eu estou sendo designado, né? De Queimadas, da Catingueira, do bairro das Cidades, de Bodocongó, de Lagoa Seca, dos condomínios, de todos os bairros de Campina Grande e das cidades circunvizinhas, nós temos fiéis que se reconhecem na Catedral como uma comunidade de fé. Pois é, e uma coisa que nos chama a atenção também é que a gente vê hoje em dia que não via, eram, por exemplo, celebrações de casamento, né? Depois da reforma, depois de toda essa revitalização que o Senhor proporcionou, hoje a Catedral é uma paróquia que os casais procuram muito pela beleza e pelo conteúdo histórico que ela representa. Verdade, Alisson.
Na década de 60, até ali pertinho dos anos 70, havia muitos casamentos na catedral pelo seu valor simbólico, histórico e artístico, pela beleza do templo. Depois, nós tivemos, né, algumas décadas, né, de escassez, né, de esquecimento mesmo, né, de padre? esquecimento. E eu me lembro que quando eu cheguei para trabalhar na catedral, só havia o casamento coletivo uma vez por ano, porque era feito dentro da Semana da Família, mas os casamentos pontuais, semanais, né, as celebrações, os cerimoniais, não procuravam mais a catedral por vários motivos, por causa da iluminação, por causa da tonalidade, das cores, né, de tudo aquilo que é levado em conta para que os noivos também tenham uma celebração bonita, com beleza, né, com beleza, afinal de contas, todo mundo quer que um momento desse seja marcado, o casamento seja marcado por uma casa que vai marcar, que vai deixar bonitos registros, né? E hoje, por exemplo, até dezembro agora, nós teremos inúmeros casamentos na catedral, nas sextas-feiras e nos sábados, né? A programação é intensa. Quando chega ali outubro, novembro, dezembro, final do ano, quase toda semana nós temos, nos finais de semana, as celebrações dos casamentos na catedral como eu diria, uma resposta que a nossa própria cidade de Campina Grande dá para dizer que se reconhece de novo, né, como a catedral como lugar, né, para acolher as celebrações do matrimônio. Isso tudo é muito gratificante, é muito bonito e nos deixa muito felizes. Padre, a gente falou de 2 grandes sonhos realizados, né? Mas a gente sabe que nem tudo aquilo que a gente sonha, a gente realiza. Nesse período, teve algum projeto que o senhor gostaria de ter realizado e não realizou? Olha, Mariana, eu não realizei um outro espaço que eu gostaria de ter realizado, que é um espaço para o memorial, né, da Diocese de Campina Grande, que nós poderíamos chamar de Museu da História Religiosa de Campina Grande. Porque na nossa cidade e na Paraíba, de modo mais amplo, né, nós temos vários espaços assim dedicados por exemplo, aqui em Campina Grande nós vamos ter o Museu Histórico que fica ali na frente da catedral, nós vamos ter o Museu do Algodão, né? E, enfim. E por que não a nossa igreja local ter um espaço, um memorial também para contar, para narrar a história religiosa através da arte sacra, através dos documentos, né? Dos elementos materiais, né, que ficaram na história, não só da catedral, mas de todas as igrejas, né, da Diocese de Campina Grande, e que são guardados, às vezes, não é, em armários fechados, né, sem conhecimento do público, porque não tem lugar para a gente expor. Então, nos 75 anos da Diocese, como em outros momentos também já vividos aqui, a gente fez o museu itinerante. Adaptamos uma sala, colocamos fotografia, acho que vocês recordam, né? Isso. Fizemos até joias da igreja campinense, né? Para o público visitar, para ver os livros, para ver as fotografias de época, não é? Quantas famílias, né, eu pedi, não é, a confiança e a entrega para a gente cuidar do material. Depois que terminou o jubileu, a gente devolveu o material às pessoas. Mas se nós tivéssemos, né, um lugar permanente, né, e isso eu gostaria muito que a catedral realizasse um dia, né, e não deu tempo realizar nesses 12 anos, mas ter um lugar mesmo, né, para ser
a memória para ser Museu de História Religiosa de Campina Grande. Para que quando a gente possa receber um visitante, né, e também o povo da nossa cidade possa, chegando nesse espaço, fazer a leitura, né, da sua história, da sua memória coletiva e se reconhecer nos símbolos, nos sinais, né, na história escrita, fotografada e contada. Pois é. Muitos de vocês podem até não saber, mas Padre Luciano dedicou boa parte, né, da estadia dele na catedral aos estudos. O Padre Luciano, ele concluiu um mestrado e a gente gostaria de lhe perguntar, Padre, como foi esse período? O senhor estudou sobre a catedral enquanto patrimônio histórico da cidade de Campina Grande. O que lhe chamou mais a atenção e como é que se deu esse estudo e esse seu interesse por essa história? Primeiro, assim, Alisson, uma ousadia, né? Porque o padre da catedral, né, com todas as demandas que tem, né, com o ofício de vigário-geral para ajudar o bispo no serviço da Diocese de Campina Grande, né, para o serviço que a gente faz diariamente na Cúria. Então, de fato, minhas obrigações são muitas, meu comprometimento com a paróquia e com a diocese é bastante intenso. E aí, estudar. Eu, primeiro, claro, pedi licença ao bispo, né, e consentimento, e o conselho e a permissão para que isso fosse possível, e a gente conseguiu, né, com muito esforço, mas eu lhe digo assim, com muitas madrugadas, né, fazendo leitura, porque eu não tinha, e não tenho hoje, né, tempo, né, de um pesquisador, né, que é livre para fazer uma pesquisa exclusivamente, né? Tempo integral, não, Tempo padre? integral não. Então, assim, eu ia estudar depois de todas as reuniões da paróquia, depois das 10 da noite. Então, assim, só por amor, Mariana, só por uma coisa que a gente ama, que a gente acredita, que faz sentido para você, é que se faz uma coisa dessa. Topa isso. Aí eu mergulhei numa graduação na licenciatura em História, na Universidade Estadual da Paraíba. Foram 4 anos, presencialmente, né? Fazendo cadeiras de manhã, ou de noite, enfim, era todo assim... Encaixando no tempo. E depois o mestrado, né, na UFCG, foram 2 anos, 1 ano com os créditos, depois um ano de escrita da dissertação, e agora em em março desse ano de 2026, eu fiz a defesa, a banca de defesa, né, qualificação, depois a defesa final, no programa de pós-graduação em História, na linha de Cidade, Cultura e Sociedade, né, a minha linha 1, minha linha de pesquisa, e desenvolvi o tema do patrimônio religioso da Catedral de Campina Grande como a permanência de um símbolo da cidade, né? Eu entendo assim, a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, ela é um símbolo de permanência que conta, que narra a cidade de Campina Grande. Então não é somente o lugar físico, mas é toda a sociedade, né, de Campina Grande que enxerga e que se relaciona com aquele lugar como um símbolo. Então, entender essas relações da catedral com a sociedade local, com a cultura, com a economia, com as pessoas, com as sociabilidades, com as histórias pessoais e coletivas, isso moveu, né, a minha busca, né, o meu mergulho, né, na pesquisa, na bibliografia, nas fontes. E aí nós vamos, com a graça de Deus, em dezembro desse ano, colocarmos à disposição do público, né, a pesquisa vai se transformar num livro,
né, junto com a professora Auxília Albuquerque, que foi a minha orientadora do mestrado, e nós vamos lançar em dezembro, se Deus quiser, na Coisa festa da boa. padroeira, como um presente para a nossa comunidade diocesana e a nossa amada Rainha da Borborema. Que Que riqueza legal. tão grande, viu, padre? Mas agora Deus lhe chama para uma nova missão, não é isso? É, sim. Como foi que o senhor recebeu esse convite e quais são as suas expectativas para essa nova caminhada em esperança? Olha, 12 anos no serviço da catedral como pároco. Então, assim, é claro que depois de tanto tempo, né, eu sabia que isso poderia acontecer em qualquer momento, porque a dinâmica da igreja realmente é de fazer a renovação, né, dos párocos e dos ofícios a cada 6 anos, Uhum. né? Então eu já estou com 12 Dobrou. anos, dobrou, foi o tempo. Então, assim, mas só, Mariana, Alisson, que é sempre um desprendimento, né? É sempre uma desinstalação, é sempre a gente recomeçar e abrir-se para um novo tempo, um novo desafio, uma nova realidade. E, claro, isso supõe a maturidade espiritual também para acolher, para dizer sim, para obedecer ao chamado da igreja e do bispo. E no dia 6 de agosto, na festa da Transfiguração do Senhor, né, eu estarei sendo empossado na paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho como seu novo pároco na cidade de Esperança, que é uma comunidade com uma rica tradição religiosa, com uma bonita história de fé, né? Depois eu volto aqui para contar a história de Esperança, né? Depois que eu Isso. chegar lá. Se Deus quiser, estaremos lhe aguardando. Pois é. Ô padre, se o senhor pudesse estar frente a frente agora com o padre Evanilson, né, que está Sim. saindo de Esperança e chegando na catedral, como o senhor classificaria a catedral? Que tesouro ele está sendo entregue nas mãos de padre Evanilson, que assumirá a catedral com a sua saída? Olha, Alisson, eu direi ao padre Evanilson o que eu vou dizer agora aqui no podcast. Ele vai receber, né, a história, a herança, né, religiosa tão rica da catedral como um verdadeiro patrimônio de fé. E a melhor palavra para dizer o que a catedral representa para o padre que chegará para pastoreá-la é uma comunidade profundamente unida. Eu vejo que essa característica da catedral, da unidade, da comunhão, né, da partilha, de todos os grupos, os encontros, as pastorais, nós temos uma comunidade realmente que quando abraça uma causa, quando soma os seus esforços, realiza grandes maravilhas, né? Assim é para a gente planejar e executar as festas, as semanas temáticas, os encontros que acontecem o ano inteiro, né? O ECC, o EJC, o EAC, o EC, o Encontro dos Namorados, né? A Pastoral Familiar, o encontro dos novos casais, né? Uhum. A catedral é uma comunidade profundamente servidora e unida, né? E eu dou esse testemunho aqui para todas as pessoas que estão compartilhando desse conteúdo e vou dizer ao padre Evanilson que ele recebe uma igreja unida e coesa, né? Que realmente é um privilégio, é uma graça para um sacerdote, né? Cuidar de um povo fraterno. E a catedral tem essa forte característica, né? De pessoas realmente que se amam, que se reconhecem, que se respeitam. E isso dá um ambiente realmente muito construtivo, positivo
otimista para se realizar todas as ações, né, que a evangelização pede de nós. E para encerrarmos, que mensagem o senhor deixa, né, para todos os paroquianos da Catedral e para todas as pessoas que passaram ao longo desses 12 anos? Ô Mariana, ainda antes da mensagem, só para completar o que a gente estava falando anteriormente, a Catedral, por ser a sede da Diocese de Campina Grande, todos os grandes eventos da Diocese e, sobretudo, o acolhimento que se faz do clero, dos seminaristas, das paróquias que chegam à Catedral para as procissões, para as solenidades com o bispo, para a Semana Santa, para a festa da padroeira. Então, assim, realmente solicita que nós tenhamos uma comunidade forte, unida, como eu ressaltei, e coesa. E é isso que a Catedral representa para Campina Grande e para todos nós. E é uma mensagem para as pessoas, para os fiéis. Isso. Dizer que eu coloco a paróquia da Catedral nas mãos de Nossa Senhora, nas mãos que ela sempre esteve, né, e nas mãos de quem ela vai continuar sempre, nas mãos da Imaculada, né, para que ela cresça sempre mais, dê muitos frutos, né, e leve ao coração de todas as pessoas que adentram aquele templo, procurando a graça, os sacramentos, o conforto da fé, uma palavra para dar ânimo e força às suas lutas e aos seus combates, que aquela casa continue sendo acolhedora, inspiradora, motivadora, reconciliadora das pessoas e de suas lutas. E eu desejo realmente que todos aqueles que participam dessa bela história que representa a Catedral de Nossa Senhora da Conceição sejam abençoados e sempre amados nesta casa que nós queremos tanto bem e estimamos tanto. Padre, em nome do SCC da Catedral e de toda a nossa comunidade, nós também queríamos aproveitar esse momento, né, para lhe agradecer toda a sua generosidade, toda a sua dedicação. A gente teve o privilégio de poder lhe acompanhar durante esses 12 anos, mais de perto. Então, nós somos testemunhas sempre da sua presença, sempre da sua firmeza e sempre também das suas palavras sábias. A gente nunca saiu da sua presença sem ser evangelizado. Então, isso é motivo de muita gratidão no nosso coração. E a gente pede, né, a Imaculada Conceição, a Santíssima Virgem Maria, que possa lhe guiar, lhe iluminar, para que o Senhor também tenha uma bela missão lá em Esperança. E eu tenho certeza que as famílias também lá serão tocadas, como nós fomos aqui em Campina. Então, muito obrigada por tudo, Padre. Esperamos, como diz aquela música, né, que tantas vezes nós cantamos nos encontros, nos movimentos, a gente espera breve vê-lo para conversar da nova vida, né? Então, é isso que a gente deseja, sempre lhe reencontrar, Padre. Receba todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, viu? Por todo o zelo que o Senhor teve durante todo esse período. Olha, Mariana, você ressaltando o lugar da Virgem Maria, no dia 13 de maio, quando nós realizamos o Momento Mariano, uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima na Praça da Catedral, eu já sabia da minha transferência, mas não podia falar, estava em sigilo. Né? Guardando segredo. Estava guardando segredo. E enquanto nós rezávamos ali, porque a nomeação foi no dia 19, então, 5, 6 dias depois, né? Então, naquele momento tão lindo, a praça repleta de fiéis, e nós estávamos ali entronizando Nossa Senhora, dizendo que no fim o meu Imaculado Coração triunfará. Aí eu ficava pensando, eu digo, meu Deus, realmente essa palavra é a palavra que eu devo dizer, como Nossa Senhora disse.
Nos em garantiu, Fátima. né? Nos garantiu, né? No fim, será o teu imaculado coração que triunfará sobre a minha vida, e eu estava me sentindo naquela palavra da Virgem Maria, e me confiando e me guardando sob o manto dela e guardando vocês todos, não é? O padre, então, aquela noite foi um presente para toda a cidade, mas também foi um presente para o senhor, né? Devido ao momento que estava vivendo. Foi, Mariana, e foi um presente que Deus suscitou no coração do SCC, não é? Um presente que ele preparou, uma consolação, um carinho de Deus para mim, para vocês e para toda essa história que estava tão profunda ali no meu coração e na minha alma naquela noite. Certamente, porque nós somos instrumentos e Deus, né, faz a sua ação através de nós. Então eu tenho certeza que a Virgem Maria, naquela noite, estava tão perto de nós ali, acolhendo e levando a seu filho todas aquelas palavras de bênção e de graça que foram derramadas na catedral. Nós somos já Imaculada, né, padre? E a gente vê o cuidado dela nesses pequenos detalhes, Nesses pequenos detalhes. Pois é, muito obrigado. Que privilégio para nós estarmos aqui nesse episódio tão especial de despedida, né, do nosso querido pároco, o padre Luciano. Que vocês possam estar sempre conosco nos próximos episódios, que com certeza marcarão a história de cada casal que aqui se encontra. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Para concluirmos, Mariana, Alisson, agradecer a vocês por terem sido meus entrevistadores, com tanto carinho, com tanta delicadeza, com tanta sensibilidade e com essa comunicação tão bonita que vocês sabem fazer. E a todos os casais da nossa equipe dirigente do SCC e a você que compartilha esse episódio conosco, pedir que Nossa Senhora Imaculada Conceição derrame e interceda junto do seu filho todas as graças e favores sobre a sua vida e a vida da sua família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Imaculada Conceição, rogai por nós. Amém.